Olá, pessoal! Nossa aula do dia de hoje é a respeito dos 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que dura lá de 1939 até 1945, opondo dois grandes grupos, né? De um lado, as chamadas Forças do Eixo, que reuniam lá a Alemanha, a Itália e o Japão. E do outro lado, o grupo dos aliados, que incluía Estados Unidos, União Soviética, isso mesmo. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles eram, aliados, mas também inclui o Reino Unido, inclui o Brasil, o Canadá, a Austrália, a França liberta e uma série de outros. Bom, para a gente poder compreender, então, de maneira adequada, vamos nos recordar lá da linha do tempo, né? A gente sabe que ainda na década de 1920, assume o governo na Itália Benito Mussolini com um governo fascista. O fascismo, ele se caracteriza, sobretudo, pela militarização da política, por um relacionamento direto entre o fascista e o conjunto da população, que passa a não ser mais mediada pelo parlamento, pelos partidos políticos ou pelas organizações da sociedade civil organizada. É profundamente marcado, pela violência de Estado contra todos aqueles que são contrários ao regime. E, em certa medida, então, é um regime totalitarista, ou seja, que não admite qualquer tipo de contestação. Esse regime fascista de Benito Mussolini se soma à ascensão de Hitler, como chanceler da Alemanha em 1933, e na seguida a implementação da ideologia nazista, sobretudo de corte fortemente racial contra os judeus, mas também numa tentativa de expansão do poderio alemão por parte da Europa Ocidental e a Europa Oriental, chegando até a Rússia. Bom, a gente sabe então que no início dessa guerra, tanto o Japão quanto a Itália quanto a Alemanha tiveram grandes sucessos na sua empreitada de ampliar aquilo que era considerado o chamado espaço vital para esses países. Basicamente, conquistava aí a Itália e a Alemanha toda a porção norte da África e também parte da Europa Ocidental e da Europa Oriental, o que pegava países como a França, que perde a guerra por uma rápida entrada da Alemanha, mas também países como a Tunísia e como o Egito. A gente vai poder observar o avanço das tropas alemãs em direção ao leste europeu, invadindo a Tchecoslováquia, a Polônia e uma série de outros países, até chegar à União Soviética. Pelo lado japonês, nós sabemos que esse avanço vai se dar primeiro, na costa da China, e a partir daí uma expansão em direção até a Austrália, dominando toda a região do Pacífico, embora nunca tenha conseguido dominar o território australiano. Bom, a gente sabe que essa guerra ela pode ser dividida em três grandes partes, mas antes da gente avançar, vamos colocar essa informação no quadro para você ter material aí de contextualização, não só de atualidades, mas também para uma belíssima redação. Olha para cá. Bom, pessoal, nós estamos comemorando agora em 2020, os 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra Mundial, que dura de 1939 até 1945. Na realidade, ela termina em maio de 45 na Europa e em agosto de 45 no Japão, depois de duas bombas nucleares jogadas pelos Estados Unidos. A gente sabe que essa guerra é marcada pela oposição de dois grandes grupos, De um lado, as chamadas Forças do Eixo, que reúnem lá a Alemanha de Adolf Hitler, a Itália de Benito Mussolini
e o Japão do imperador Hirohito. Esses três países vão praticar, né, o expansionismo geográfico. O objetivo era bem claro, né? Expansionismo. O objetivo era bem claro, né? Era obter matéria-prima para a continuidade do seu processo de industrialização e, por um outro lado, ter lá mercado consumidor para os seus produtos. Do outro lado, nós teremos a tropa dos aliados. E os aliados, durante esse período, né, são formados pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas também pelo Brasil, pela Austrália, pelo Canadá, pela França liberta mais tarde e por aí vai. Bom, a gente sabe que a ideologia, né, da Alemanha e da Itália é uma ideologia baseada no fascismo e também no nazismo. E esse nazismo com um forte corte, né, sob o ponto de vista racial, ou seja, o ódio nutrido por Hitler, né, e os nazifascistas alemães contra, sobretudo, os judeus. O que pouco se fala é que, na verdade, esse nazismo também era contra homossexuais, negros, ciganos do leste europeu, comunistas, adversários políticos e por aí vai. Bom, como dissemos, essa guerra pode ser dividida em três momentos, né? De 1939 a 41, parecia que ninguém pararia a máquina nazista, fascista e a máquina japonesa. Esses países conquistavam grandes porções do território, né, da Europa, do norte da África, parte do Oriente Médio e também da Ásia. Contudo, uma virada de chave irá acontecer quando o Japão toma a decisão de atacar os Estados Unidos na base naval de Pearl Harbor. Vamos lembrar, o Havaí é um conjunto de ilhas que pertence ao território americano. Por aquela época, nós tínhamos a Frota do Pacífico americana baseada exatamente em Pearl Harbor, no Havaí. A grande questão para os japoneses é que mais cedo ou mais tarde os Estados Unidos entrariam na guerra. Lembrando que os Estados Unidos só entram na guerra após os ataques de Pearl Harbor. Os japoneses sabiam então que os Estados Unidos entrando na guerra, mais cedo ou mais tarde, o Japão viraria alvo, né, do poderio militar naval americano que estava baseado em Pearl Harbor. A decisão do Japão, então, foi aquela ideia de que a melhor defesa é o ataque. E partiu para um ataque, né, suicida, kamikaze, né, de várias aeronaves contra a base naval de Pearl Harbor, o que matou mais de 230 mil militares americanos, danificou uma parte significativa da frota americana no Pacífico, mas não atingiu dois porta-aviões importantes americanos que estavam em manobras no alto mar. O resultado é que o presidente Franklin Delano Roosevelt declarou guerra com o apoio do Congresso americano às forças do eixo. E esse momento é o momento da virada, porque os Estados Unidos, por essa época, já eram a maior potência econômica e a maior potência militar de maneira isolada do mundo. Os Estados Unidos colocam a sua máquina de guerra ao lado, sobretudo, do Reino Unido, né, pelo lado ocidental, e vai enfrentar o Japão nas ilhas do Pacífico até chegar ao território japonês. Resultado: no período mais ou menos de 41 a 43, a máquina de guerra nazifascista e japonesa são paralisadas nas suas expansões e a partir de 1943 começa a derrocada. Sob o ponto de vista da Itália, essa foi a primeira a capitular, né? Benito Mussolini foi capturado, ele e a sua amante foram mortos e foram levados arrastados os seus corpos pelas ruas de Roma e pendurados pelos calcanhares
pelos próprios italianos. A Itália fora completamente arrasada. Pelo lado ocidental, Estados Unidos, então, acaba junto com o Reino Unido por libertar a França. E aí, as tropas libertas da França, comandadas pelo general de Gaulle, né? Do outro lado, as tropas do Reino Unido, comandadas pelo primeiro-ministro Winston Churchill, e os Estados Unidos, comandado por Franklin Delano Roosevelt, começam uma investida forte contra as tropas nazistas que dominavam ainda parte da Europa e também parte, né, da Europa Oriental. Do ponto de vista da Europa Oriental, Hitler havia fracassado na chamada Operação Barbarossa, que era para destruir e conquistar o território soviético, colocando as mãos, né, nas poderosas, né, reservas naturais da União Soviética e capturando Moscou. As tropas soviéticas resistiram a poucos quilômetros da capital da União Soviética e iniciaram, né, um contra-ataque que, junto com as forças, né, britânicas, francesas e americanas pelo lado ocidental, fizeram então o fechamento do cerco em torno das tropas de Hitler. No final, Hitler, né, como todo covarde, né, se refugiou no seu bunker, deu um tiro na cabeça de Eva Braun, que era sua amante, ele havia casado com ela um dia anterior, e depois deu um tiro na própria cabeça e ordenou que os soldados alemães queimassem os corpos dos dois. Havia então sido encerrado dentro da Europa, em maio de 45, a Segunda Guerra Mundial. Mas restava ainda o Japão, que lutava aguerridamente, né? O soldado japonês preferia morrer, né, a ser capturado, tanto que uma pequena quantidade de soldados japoneses foram capturados durante a Segunda Guerra Mundial. A gente ia observando, então, que os Estados Unidos temiam que uma invasão americana ao território do Japão, propriamente dito, demandaria uma luta muito extensa, com baixas gigantescas entre os soldados americanos, mas também entre a população civil do Japão. Os Estados Unidos, então, tinham desenvolvido o projeto Manhattan, né, o desenvolvimento da bomba nuclear, e resolveram testá-la sobre o Japão. Primeiro, uma bomba, né, sobre Hiroshima, dias depois, uma bomba sobre Nagasaki. Resultado, só no impacto inicial da bomba, né, aproximadamente 100 mil pessoas em cada uma dessas cidades perderam as vidas, fora as milhares de pessoas que ficaram queimadas, mutiladas, né, e que foram morrendo, né, nos meses e anos posteriores, sobretudo de câncer. Terminava, então, a Segunda Guerra Mundial em agosto, né, de 1945, na região do Pacífico. Nesse momento, a gente vai poder perceber que o mundo se deu conta do Holocausto dos judeus. Hitler e seus seguidores haviam matado 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. No total, ele matou quase 9 milhões de pessoas em campos de concentração. Os outros 2 milhões e 700 mil, né, foram de negros, ciganos do leste europeu, homossexuais, opositores do regime nazista e também uma leva de prisioneiros de guerra, sobretudo prisioneiros, né, que vinham de países como a Polônia, como a Tchecoslováquia, como a Ucrânia ou como a própria União Soviética. No total, foi o maior genocídio, né, que a humanidade já conheceu em campos de concentração. Bacana? Vamos tentar entender isso no nosso material? Dá uma olhada para cá, pessoal. Então, né? Se nós entendemos isso, a gente precisa só se recordar, né, que essa guerra é dividida em 3 períodos, né? De 1939 até 1941, amplas vitórias das forças do eixo, entre os anos de 1941 até o ano de 43, abre aspas, um certo equilíbrio, né, no combate entre as forças, e a partir de 1943 até 45, né, começa
o ocaso das forças do eixo, deixando, contudo, consigo uma trajetória de destruição na Europa e, através dos campos de concentração, nós tivemos um total de mais ou menos 9 milhões de pessoas. Desses 9 milhões, 6 milhões eram judeus. Por um outro lado, nós tivemos também 2 bombas nucleares. Os Estados Unidos jogaram sobre Hiroshima e Nagasaki, forçando o imperador Hirohito a desistir do seu plano de defesa incondicional do território japonês e, assim, pondo fim à guerra em agosto de 45 no Japão. Então, a guerra ela tem término em maio de 45 na Europa e depois, em agosto de 45, no Japão. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma revisada aí, em tudo isso que nós falamos para você. Vem para cá. 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. 8 de maio de 1945, a Alemanha nazi capitulou. Era o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Esse conflito moldou a história alemã como nenhum outro acontecimento. Na tarde de 30 de abril de 45, Adolf Hitler vê apenas uma saída: fugir da responsabilidade pela sua megalomania criminosa. O Exército Vermelho da União Soviética invade o centro de Berlim e Hitler não quer cair vivo nas mãos dos soviéticos. O bunker do Führer, localizado a 12 metros de profundidade, no terreno da chancelaria do Reich, onde vivia o chanceler da Alemanha, o ditador nazi e a sua esposa Eva Braun suicidaram-se. Os últimos seguidores queimam os corpos e enterram os restos mortais perto da saída do bunker. Observe aqui as imagens de alguns prisioneiros judeus que foram libertados dos campos de concentração nazistas. Uma estratégia utilizada pelos nazistas foram as câmaras de gás. Mas um dos mecanismos também muito utilizados foi exatamente o corte de alimentos. E assim, um judeu que entrasse no campo de concentração durava, em média, 5 meses de vida. E ele morria pelas doenças que se propagavam pelo campo e de completa inanição. Observe aqui que nos dias finais de Hitler, já não tendo mais soldados para se opor ao Exército Vermelho, que avançava pelo leste, e as tropas dos Estados Unidos, França e dos britânicos pelo oeste, ele convoca garotos. Nessa foto, uma última imagem dele cumprimentando garotos entre 11 e 17 anos de idade que haviam sido convocados para poder defender Berlim. Os números da Segunda Guerra Mundial são avassaladores. No total, 40 milhões de mortes. Algumas fontes falam em até 60 milhões. Só na União Soviética foram 18 milhões, 7 milhões só de civis. Na Alemanha, 4,2 milhões de mortos e 5 milhões de feridos. Na Itália, 400 mil mortos. No Japão, 2 milhões de mortos e 4 milhões de feridos. Na Grã-Bretanha, 422 mil. Nos Estados Unidos, 300 mil mortos. Na Polônia,
5,8 milhões de mortos, a imensa maioria de judeus. O Brasil perdeu 943 militares e 4.222 feridos, 6 milhões de judeus mortos em campos de concentração, e o dinheiro gasto na guerra, em termos atuais, $1 quatrilhão. Mas é apenas no dia 8 de maio que o fim oficial do Terceiro Reich, proclamado por Hitler, foi selado. Depois, a liderança da Wehrmacht, as forças armadas nazistas, assina a rendição incondicional da Alemanha. Na Europa, termina assim a Segunda Guerra Mundial, que começou com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1º de setembro de 1939 e iria durar ainda por meses na Ásia até a rendição do Japão em 2 de setembro de 1945, depois de 2 bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki. De acordo com as estimativas, mais de 60 milhões de pessoas terão morrido até o fim da guerra. A face do mundo foi deformada da forma mais brutal possível. Muitas cidades da Alemanha também assemelharam-se a desertos de entulho. O país é responsável não apenas pelo início da guerra, mas também pelo genocídio, ou seja, pela morte, em massa de um determinado grupo racial nos campos de concentração, sobretudo de judeus. A pedra angular da Guerra Fria, no entanto, estava colocada. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, começa uma nova fase da geopolítica mundial que nós denominamos de a Velha Ordem Mundial. Essa Velha Ordem Mundial também é chamada de Ordem Bipolar, onde teoricamente eu teria 2 grandes esferas de influência: o Oeste, capitalista e liderado pelos Estados Unidos, e o Leste, socialista e liderado pela União Soviética. Foi um período de corrida armamentista. As superpotências chegaram a ter juntas armas nucleares para acabar com o planeta 6 vezes, o que obviamente é uma incoerência, porque se você acaba com o planeta uma única vez, simplesmente não sobra planeta para acabar uma segunda. Por um outro lado, foi marcado por uma corrida espacial. A União Soviética coloca o primeiro homem na órbita da Terra, o Yuri Gagarin. Os Estados Unidos aceitam o desafio e colocam o primeiro homem na Lua, Neil Armstrong. Foi marcado por uma luta ideológica entre capitalismo e comunismo. Por um outro lado, marcado por disputa de área de influência entre Estados Unidos, Reino Unido e França, as potências ocidentais, e a União Soviética, a potência oriental. Nas palavras de Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, uma cortina de ferro se abateu sobre a Europa, dividindo a Europa em 2, lado ocidental capitalista, lado oriental comunista. Aliás, a própria Alemanha foi dividida. Com medo de que a Alemanha começasse uma terceira guerra mundial anos depois, os aliados resolveram dividir a Alemanha. Do lado ocidental, o controle era capitalista com forte influência dos Estados Unidos. Fora criado, então, a chamada República Federal da Alemanha, capitalista ocidental. No lado oriental, foi criada a República Democrática da Alemanha, que de democrática não tinha absolutamente nada sobre o regime comunista comandado pela União Soviética. O problema é que Berlim era um símbolo da Alemanha e ficava dentro da República Democrática da Alemanha, teoricamente comunista. Resultado, eles resolveram dividir Berlim também. No lado ocidental de Berlim, uma área controlada pelos britânicos, outra pelos franceses, outra pelos americanos. E no lado leste de Berlim, no lado oriental, a chamada Berlim Oriental, sob o controle soviético. Na década de 50, a União Soviética apoia a iniciativa da Alemanha Oriental de construir o Muro de Berlim, dividindo de fato Berlim ao meio. Essa bipolaridade ela vai durar
até a década, né, de 1990. Na verdade, a gente vai observar que em 1989 cai o Muro de Berlim, em 1990 ocorre a reunificação da Alemanha e em 1991 nós temos o fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética, o fim da bipolaridade, o fim da Guerra Fria, do conflito indireto entre americanos e soviéticos. Observe aqui. A pedra angular da Guerra Fria, né, que vai durar lá de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, fim da União Soviética. Nas suas conferências em Teherã e Yalta, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a União Soviética, os grandes vencedores da guerra, tinham negociado a forma de lidar com a Alemanha derrotada. Na sua conferência final, em junho de 45, em Potsdam, perto de Berlim, chegaram a um acordo. Os chamados Três Grandes deram ao antigo inimigo mortal a oportunidade de voltar a fazer parte da comunidade internacional, apesar de todas as reservas. As propostas anteriores, que os alemães deveriam tornar-se um povo camponês, estão fora de questão. Mas há um preço a pagar. A Alemanha deve pagar indenizações e será dividida em zonas de ocupação. As zonas dão à República Federal Alemã, no Ocidente, e à comunista República Democrática Alemã, dependente da União Soviética, no leste. Ao mesmo tempo, na Conferência de Potsdam, marca o início do jogo do poder entre as potências ocidentais e a União Soviética, que em alguns anos culminará na famosa Guerra Fria. Tendo em conta o conflito que se aproxima, os Estados Unidos lançam o Plano Marshall em 3 de abril de 48, um gigantesco programa conjuntural de 4 anos para auxiliar a Europa Ocidental, incluindo a Alemanha Ocidental. Essa foto é uma foto muito importante, né? Porque ela está mostrando à esquerda, né, Winston Churchill, primeiro-ministro, né, britânico, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, lembrando que Franklin Delano Roosevelt havia morrido antes do final da Segunda Guerra Mundial, e à direita, Joseph Stalin, né, o ditador soviético. Observe aqui a divisão da Alemanha, né? À esquerda, a Alemanha Ocidental, cujo nome correto era RFA, a República Federal da Alemanha, cuja capital era a cidade de Bonn, né? E lembrando que a RFA ela era capitalista e fortemente apoiada pelos Estados Unidos. No lado oriental, nós tínhamos, né, a República Democrática da Alemanha, sobre um regime comunista e estando na área de influência da União Soviética, tendo capital Dresden. E aqui, Berlim, que ficava lá no lado, né, oriental, mas que por ser um símbolo da Alemanha, também foi dividida, né? Berlim Ocidental, sob controle da República Federal da Alemanha, portanto capitalista ocidental, e a Berlim Oriental, comandado pela RDA, portanto comunista oriental. Observe aqui que Berlim também foi palco de divisão, né? Do lado esquerdo, nós temos lá a República Federal da Alemanha, onde eu tenho, né, Berlim Ocidental, controlada, né, em parte pelos britânicos, em parte pelos americanos, e em parte pelos franceses. E do outro lado, a República Democrática da Alemanha, que vai controlar Berlim Oriental. E aqui a cortina de ferro que se abate sobre a Europa, né?
essa cortina de ferro, dividia lá os membros alinhados com os Estados Unidos por um acordo militar que inclui a criação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, um pacto de defesa mútua capitalista ocidental liderada pelos Estados Unidos, e do lado, a leste, os membros do Pacto de Varsóvia, o equivalente, à OTAN, só que no lado oriental comunista, envolvendo países, como União Soviética, Romênia, Bulgária, Albânia, Hungria, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental e Polônia. E isso marca o mundo até que em 1989 o Muro de Berlim cai, em 1990 ocorre a reunificação da Alemanha e em 91 o fim da União Soviética. Bacana? Bom, pessoal, encerramos então essa aula por aqui. Um abraço imenso para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique like.